Graça e paz, glória a Deus. Vou deixar aqui um entendimento da parte do Senhor, um versículo muito conhecido, mas menos entendido, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 3, no seu versículo 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é fumar, cheirar, beber, trair, adulterar, fornicar, prostituir. É isso que está falando? Ou eu li errado? Vamos ler de novo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aqui é a Bíblia revista corrigida. Agora eu vou ler na que as pessoas usam mais, é a atualizada. É a atualizada. Vamos ler na atualizada como é que fica. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Na concepção judaica, pecado para o judeu era o quê? Era fumar, beber, mesmo se lá existisse droga, era cheirar um pozinho, era fumar um crack ou não sei o quê. O pecado era pegar a mulher do próximo. Na lei era olho por olho, dente por dente. Tinha que ser predejado, né? O pecado era adulterar, era fornicar. Esse pecado não era isso. Esse pecado era transgredir a lei. Transgredir a lei. Se caso uma pessoa adulterasse, transgredir a lei e esse pecado era para a morte. Os dois têm que ser apredejado. E muitos lá, homem com homem, mulher com mulher, era apredejado à morte. Lembra aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Que levou até Jesus para ser apredejada? Jesus na lei era para ser apredejada. Mas todo tipo de pecado, ainda que lá havia que já tinha bebida, havia cigarro, droga, essas coisas, né? Não era pecado. Porque o pecado era transgredir a lei. E o adultério, essas coisas, a fornicação, todos isso aí, prostituição, isso não é pecado. Não é pecado. Porque o pecado o que eu li aqui era transgredir a lei. A lei era santa, mas se transgredir ela, cometendo ali aquela obra da carne, transgredir a lei. E Jesus tirou essa lei. Espiritualmente, ele tirou na cruz, né? Com a queda do templo, livre com a queda do templo, não, com a morte dele ali, ele cumpriu a lei. Só que foi a lei espiritual, que a lei física ainda ficou. Porque a lei física ainda ficou, porque o templo ainda ficou de pé. Paulo ia à festa de Pentecoste, rapava a cabeça. Então, ali havia transição, lei com graça. Então, irmãos,
no século XXI, ou lá mesmo, como está lá em Gálatas, bebedice, bebedice, fornicação, impureza, lascívia. Esse negócio aí era obra da carne. Não era, não era pecado. Porque o pecado mesmo era uma pessoa transgredir a lei. Ou seja, você vai para um centro. Lá o semáforo está fechado. Se você, se você passa num semáforo fechado, você está pecando? Por você mesmo? Não. Você pecou contra a lei. Contra a lei. E hoje, irmãos, sem a lei, o que ficou? Ficou pecado? Não. Ficou as obras da carne. Ficou o errar o alvo. Hoje as pessoas vê as pessoas nos bares bebendo cerveja, fumando cigarro, outros usando as drogas. Falar que aquele irmão está em pecado. Não. Ele está nas obras da carne, porque o pecado já foi tirado, que era a lei. Era transgredir a lei, já foi tirado. Agora isso gera consequência, como está lá em Gálatas, capítulo 6, ali acho que é o 5, 6 ou 7 mais ou menos, que fala que aquilo que o homem semear, ele colherá. Então a gente tem que falar para a pessoa, quando vê uma pessoa bebendo num bar, pessoa se prostituindo, tem que tacar a pedra. Falar que aquela irmã está em pecado, que é aquela irmã não, aquela bombagira, fala até bombagira que nem isso tem na Bíblia. Aquela irmã ali tá cheia de bombagira, cheia de não sei o quê. Que bombagira, irmão? Que bombagira? Onde tem na Bíblia bombagira? Onde tem na Bíblia sete frechas, tranca a rua, tranca a esquina? Onde não tem. Ali é uma obra da carne. Carne ativada. Que com a hora ela frear a carne dela, ela vai sair dessas obras da carne. Não precisa condenar ninguém, a pessoa tá ali nesses atos aí. Não é pecado, não. Não é pecado, é obra da carne. Falou, quer evangelizar para ela? Falou, irmão, você é uma abençoada de Deus. É uma eleita. É uma eleita. Quem te diz que todo mundo que está na igreja é salvo? Tem muita gente no mundo aí que está na obra da carne e está salvo. E tem muita gente que está na igreja também que está salvo. E tem muita gente também que não está salvo. E tem muita gente que está no mundo que é salvo. E tem muita gente também que não é salvo. Obra da carne todo mundo comete. Às vezes o cara tá ali bebendo ali. Os religiosos, os fariseus. Eu chamo de fariseu. Passa lá. Olha lá como é que tá o irmão Aguinaldo lá. Usando droga lá, bebendo, fazendo isso. Tá em pecado. Vem falar pra mim que eu tô em pecado, que eu vou te dar uma. Vem falar comigo que eu tô em pecado, que eu vou falar também que você tá em pecado. Que não é pecado, mas se você vem falar que é pecado, se eu... Vou falar uma coisa aqui. Se eu estiver no bar bebendo, eu sei que é escândalo, né? Falta testemunho. Falta testemunho. Porque tem gente que faz as coisas para todo mundo ver. Tem gente que faz muita coisa errada no oculto. Quer ver? A pessoa fala assim, esse irmão aí tá assim, assim, assado. Tá pro inferno. Qual inferno? Inferno todo ser humano vai. Cachorro, até os cachorros animais vai, porque inferno do original português significa sepultura, que era o Geena, que era o lixão, que agora se tornou lugar de turista. Teve um irmão que falou comigo bem assim: você acha que se você ficar bebendo, que lá em Gálatas fala, Gálatas 5,16, que os beberrão não entram no reino de Deus? Chegou a falar grosso. Falei, bonito sua cara, né? Você veio falar isso comigo, né? Tô me exaltando, não. Mas calma aí, mas também lá não tá escrito que os irados também. Quem ira, também não entra em Deus, não. Você mais sua mulher dentro de casa, né? Se você que é casado, como é que vocês andam? Você acha que vocês andam ali santo?
que o próprio Paulo fala que os dois terão tribulação na carne, um se raiva com o outro. Então, já que que graças a Deus não tô mais, já que eu tomasse uma cerveja hoje, você na sua casa irasse e batisse na sua mulher, ou não batisse, mas para mim irasse. Então, se eu que bebo não vou pro reino de Deus, desculpa, desculpa, irmãos. Se eu que bebo uma cerveja, que bebia, se hoje eu bebi uma cerveja, que vocês falam que eu não vou pro reino de Deus, e você dentro de casa irá com a sua mulher, pode até você bater nela ou não bater, mas você já irou. E lá fala que os irados não é do reino de Deus. Então, eu e você, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Não vem falar de evangelho para mim, não, que você vai receber também. Se vir manso, recebe manso. Se vir com um negócio de cheiro mola para mim, vai ter. Então, irmãos, para resumir, a gente tem que entender o que é paraíso e reino de Deus. Você lembra como Jesus falou que o povo falava, ô Senhor, como será o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência. Não é ou ele ou aqui ou ele ou ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. A Bíblia fala que o reino de Deus é paz, alegria, amor no Espírito Santo. A gente tem que lutar para ter paz aqui, porque lá no céu não há luta, no céu não, no paraíso não tem como você lutar para ter paz, porque lá é paraíso. Então, é isso que eu falo que as obras da carne aqui, quando fala aqui que não entra no reino dos céus, que não entra no reino do céu, que não entra no reino do céu, é você viver em paz aqui na terra. Porque o reino de Deus, Jesus falou que está dentro de vós. O reino de Deus não é no céu, o reino de Deus está dentro de vós. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus está dentro de vós. É paz, alegria e no Espírito Santo. No céu que é paraíso. Agora quer ver o reino de Deus? Vive em paz, feliz, na tranquilidade. Você vai viver. Mas na concepção judaica, a palavra pecado quer dizer transgredir a lei. Amém, legalista, futurista. Canela de fogo. Seu cabeça de bagre. Parar de chegar e ficar aí enganando o povo. O povo tá ali fumando cigarro, tomando cerveja, falando que o povo vai pro inferno, tá ali, que o povo tá em pecado. E você também, que bate na sua mulher de casa. Seu cabeça de bagre. Então, se fosse pra... que não sei o que na igreja a gente tem que se salvar. Salvar pro espírito? Não. A nossa luta aqui na Terra é nós se salvar a nossa natureza humana. Existe 3 tipos de salvação na Bíblia. Primeiro, a salvação espiritual, que já está garantida, não precisa fazer nada. Porque espírito perde, seu legalista, seu cabeça de bagre. Espírito perde. Agora a carne perde, né? Então, salvação na Bíblia sempre foi escape, livramento, livre da tribulação, que está lá em Mateus 24. Aí o legalista fala bem assim comigo. Mas lá está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Lê o contexto. Salvo da tribulação que ia acontecer no meado de 66. Aquelas coisas que ia acontecer ali no ano 70, a qual Jesus falou bem assim, quem tiver no errado, não volta para casa para pegar as coisas. Quem tiver no campo, não volte. E quem tiver dentro da tua casa, não sai no dia de sábado. Por que no dia de sábado? Por que no inverno? Explica aí. Porque no sábado, porque a gente não pode sair, que Jesus pode vir. Jesus pode vir qualquer... Se é que ele vai vir, né? Ele não vem mais. Ele não pode vir em qualquer dia, ele não pode vir no inverno, não pode vir no sábado, não. Aí é no contexto pro judeu legalista. Quando fala ali sábado, inverno, é porque aquele tempo ali, quando chove,
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aí ele está falando para o judeu, porque o judeu guardava o sábado. Aí não podia sair, ia pegar eles. É por isso que a volta dele, que deu nos anos 70, não podia. Era espiritualmente, o exército romano ia ali fechar Jerusalém ali. Então ele falou: fica em casa, porque se vocês saírem, eles vão te pegar. E o judeu não podia sair de casa no sábado, nem varrer casa. E nem no inverno. Quem ia sair no inverno? Vocês no inverno, porque se Jesus vir nessa época, naquela época, que era a vida dele, era o general Tito. Era o general Tito ali, que ia chegar com o exército romano e ia quebrar Jerusalém. Ele falou: fica em casa. No sábado não podia sair, e no inverno também. Porque se sair, vocês vão ser mortos. Vocês não vão ser salvos, mas salvo da natureza humana, escape. Salvação na Bíblia é escape, livramento, perigo, isso aí. Agora, salvação para espiritual, diz lá na carta de Paulo, Efésios, capítulo 3 e 4, o 3 fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo, né? E cá no 4 fala o quê? Que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo aí. O Espírito já está salvo. Toda a salvação aqui nessa terra é na carne. Por exemplo, o cara está no mundo da droga. Ele sai, ele não se salvou? O cara está no mundo da bebedeira. Ele sai, cuida da saúde. Ele se salvou? Pois é, seu futurista, seu cabeça de bag, seu canela de fogo. Aprende mais a ler a Bíblia aí e respeitar que toda a Bíblia tem um contexto judaico. Não tem corre nada pro gentil. E hoje também nós não somos gentios, nós somos o povo de Deus, judeu gentil. Mas o judeu vive lá na ignorância lá, ó, cumprindo as leis. Que lei mais que a gente só vive a lei do país? Seu cabeça de bagre. Vai ler Bíblia, viu? Vai ler Bíblia. Não vem pra cá não conversar com o Agnaldo aqui não. Que mesmo que o Agnaldo, graças a Deus que hoje mais não, andava na obra da carne. Eu sei que muita gente tacava o pau em mim aí, só que eu não ligo não. Porque eu já sabia já que eu na carne estava perdido, mas no espírito eu salvo. Mas eu tenho que conservar minha vida aí nessa terra também. Amém? Legalista. Fica aí na paz aí, Deus aí, ó. Aprende aí com esse vídeo aí, vale a Bíblia mais.